Olá pessoal do sexto ano. Agora nós vamos ter a correção da atividade de geometria, referente à página 254, que é sobre o conteúdo de medidas de comprimento, certo? A primeira questão diz: metros, centímetros, milímetros ou quilômetros? Complete as sentenças abaixo com a unidade de medida adequada. Então, se você acompanhar pelo livro de vocês, cada letra se refere a uma situação, certo? E nós vamos determinar, mais ou menos, qual a unidade apropriada para a situação dita nessa primeira questão. Lembrando que será possível você usar outra unidade de medida também, certo? Mas você observe aí que ele está pedindo entre essas 4 unidades, que são metros, centímetros, milímetros ou quilômetros. Na letra A, a caneta tem 16 de comprimento. Nesse espaço, se no caso é de uma caneta, você já sabe que será centímetros. No caso da caneta, 16 centímetros. O comprimento da formiga é 4. A formiga já é um pouco menor. Então, no caso aí, são milímetros. Letra C. O ladrilho tem 15 de largura. No caso, centímetros. Letra D. A altura do sobrado é 9. Aí, no caso, como se refere a uma parte de uma casa, metros. É uma estrada com mais de 21, no caso de estrada, mais usual, quilômetros. Letra F. Um edifício tem 43 de altura. Nesse caso, 43 metros de altura. O seu pé tem 22 de comprimento. No caso, 22 centímetros. E, finalmente, a espessura do vidro da janela é de 1/12 milímetros. Então, na letra H, milímetros. Então, a sequência é centímetros, letra A, milímetros, letra B, centímetros, letra C, metros, letra D, quilômetros, letra E, metros, letra F, centímetros, letra G e milímetros, letra H. Na questão 2, pede-se para fazer a leitura correta dos números junto com a unidade de medida, certo? Aqui nós temos 123,4 metros, mas a leitura correta é qual? 123 metros. A casa depois dos metros refere-se ao decímetros. Então, são 123 metros e 4 decímetros. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Nós temos 56 decímetros. E, pegando 2 casas após a vírgula, 2 casas após decímetros, uma centímetro, depois milímetro. Então, no caso, 78 milímetros.
Então, 78 milímetros. 56 decímetros e 78 milímetros. Na letra C, nós temos 9 decâmetros. E se você tem 3 casas, você tem metros, decímetros e centímetros. Então, são 9 decâmetros e 101 centímetros. Agora, na letra D, você tem, no caso, faltou só a unidade para eu colocar centímetros aqui, certo? Só que depois dos centímetros só tem uma casa, que no caso seria a casa dos milímetros. Então, nesse caso, como você tem 4 casas após a vírgula, e ele só tem uma casa depois, então você faz a leitura na forma decimal correta. Então, aqui são 12. O número que se refere antes da vírgula é chamado inteiros. Então, são 12 inteiros e 1.350 e 9. Aí você tem décimos, centésimos, milésimos e aqui décimos de milésimos. Então, são 9 décimos de milésimos centímetros. Essa é a resposta correta da letra D. Vai. Agora a letra E nós temos 40 e 2 hectômetros e 2 casas após o hectômetro, nós temos decâmetros e metros, então, e 13 metros. Letra F é fácil. 6 quilômetros e uma casa depois do quilômetros, e 1 hectômetro. Lembrando aqui, como só é 1, esqueci de colocar no singular. 6 quilômetros e 1 hectômetro. Na letra G você deve se perguntar, mas milímetro não tem casa depois dele. E aqui nós temos uma casa após a vírgula. Faz a leitura do número decimal normal. 12 inteiros e 1, só uma casa após a vírgula, 1/10 de milímetro.
Essa é a resposta da questão 2. Na 3, são perguntas simples, que você vai responder de acordo com as unidades. Letra A. Qual é o múltiplo do metro utilizado para medir a distância entre sua casa e sua escola? Aí você pode usar, na realidade, duas. Que você morar perto, você mora alguns metros. Se você mora um pouco distante, você pode morar quilômetros. Então, nesse caso, você poderia colocar metros ou quilômetros. Pode ser qualquer um dos dois. Qual é o submúltiplo do metro usado para medir a largura de um caderno? A largura de um caderno, usualmente, é centímetros. Qual é o submúltiplo do metro utilizado para medir a espessura de um anel? A espessura de um anel, nesse caso, milímetros. E, finalmente, a letra D. Qual é o múltiplo do metro utilizado para medir a distância entre duas cidades? Aí, no caso, quilômetros. Então, essa foi a correção da atividade. Continue estudando, assista de novo a videoaula. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Até a próxima.